pessoal. Vamos todos meditar na sala do Senhor e hoje o devocional será o nosso bispo e o meu reverendo o meu Deus fará a separação. Amém. Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém. Eu queria ler um texto nesta manhã para a nossa reflexão, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o 6 diz: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluias. Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, Jeremias, ele era filho de Euquias, conhecido como profeta chorão. Mas por quê? Porque era do tipo que lamentava pelo pecado do seu povo, mais do que os acusava. Jeremias, o profeta, a qual foi escolhido do ventre e foi vocacionado para pregar, para profetizar contra a idolatria do povo de Israel. O povo judeu estava totalmente seduzido pelos deuses estranhos. Daquela época, o próprio Deus vai dizer no capítulo 2 que Israel estava apaixonado pelos deuses estranhos. Aqueles a qual diz nos Salmos 115, que diz: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, e tem ouvidos, mas não ouvem. Salmo 115. Queridos, aqui fala que o Jeremias era um profeta chorão, porque ele lamentava o erro a qual o povo de Israel estava fazendo naquela época, que era idolatria. Vamos levar um pouquinho para os dias de hoje. Será que é diferente? Será que nós não somos iguais a eles do passado? Será? Fica uma pergunta. Será que nós somos também idólatras? Ninguém precisa me responder, não. Responda só a si próprio. Amém? Queridos, o primeiro tópico: seu vaso foi quebrado. Nós vamos estudar agora este texto tão profundo e importante para o nosso quebrantamento. No versículo 1 e no versículo 2 do livro de Jeremias 18, lá diz que a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo para que ele pudesse levantar e descer à casa do oleiro. Aleluias. Glórias a Deus. No capítulo 18, amados, de Jeremias,
no versículo de número 1 e 2, veio a palavra que levanta-te e desce à casa do oleiro. Ou seja, Jeremias, para você receber a minha revelação, você tem que buscar. Se você quer conquistar algo, se dispõe, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, para ser moldado na minha presença. Ou seja, se nós queremos algo da parte de Deus, nós temos que pedir. E também nós temos que descer à casa do oleiro, se humilhar perante aos pés do Pai. E crer que no momento certo, Ele dará para nós. Levanta-te e vai à casa do oleiro, ou seja, levanta e se coloca de joelho, clamando, mas com o coração quebrantado. Porque o coração quebrantado, amados, move o coração de Deus. Deus se alegra quando nós nos ajoelhamos perante a Ele, com o nosso coração quebrantado. No versículo 3 e 4, Jeremias desce até a casa do oleiro. E lá vê o oleiro fazendo a sua obra, amados. O profeta viu todo o processo, todo o trabalho que o oleiro tinha para fazer seu vaso. E no versículo 4, amados, o vaso estragou. O vaso se quebrou, se trincou. O detalhe é que estava nas mãos do oleiro. Mesmo nós sendo salvos em Cristo, indo na igreja todos os dias, não impede de nós, como vaso, se quebrar na presença do Senhor. Por algum pecado ou circunstâncias adversas a qual passamos na vida, que nos traumatiza de algum jeito. E assim nos deixa, amados, como um vaso inútil, sem utilidade nenhuma. Mas na olaria de Jeová, todos os vasos, amados, são preciosos ao seu ver. Então, para entendermos melhor essa visão, a qual Jeremias viu sobre o oleiro fazendo o vaso, vou mostrar a vocês, amados, o processo que tem para até chegar a um vaso feito e bonito. O vaso de barro deve passar, se transformar em um vaso. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Deus mistério. Glórias a Deus. Aleluias. Aqui no versículo 3 e 4, o vaso se quebrou. Só que estava na mão do oleiro. E muitas das vezes acontece com nós. Por quê? Porque nós estamos às vezes no pecado, ou de repente tem algo escondido dentro do nosso coração que a gente nem ainda sabe. Como assim? No interior. Num lugar onde só Deus pode entrar. E a gente não sabe. E essa situação pode também nos atrapalhar e fazer a gente retroceder, né? E com isso o vaso se quebrar. Só que interessante que a partir de agora nós vamos ver os processos que tem para até chegar a um vaso novo. Então nós fomos quebrados na mão de Deus. E com certeza Ele vai nos refazer de novo. E agora nós vamos ver como é esse processo. O primeiro processo, amado, é a separação do barro. Existe, amados, pelos estudiosos, mais de 200 tipos de barros no planeta. Mas apenas 8 tipos que são usados para fazer o vaso. Porque não é um barro que se acha em alguma loja, amados, ou em algum comércio. Este barro é retirado do lamaçal, é tirado do lodo, do meio de uma mata, um barro mal cheiroso, que não presta para nada. Esse é o barro a qual o oleiro transforma em um lindo e precioso vaso. Quando nós éramos do mundo,
A gente fazia as coisas do mundo. A gente falava como o mundo fala. Mas chegou um momento que Deus ele nos retirou do lamaçal. Mal cheiroso, mal visto, até mesmo evitado. Mas agora, nesse momento, amado, nós vamos ver qual é o processo até ficar um vaso lindo. O segundo passo, amados, é o amassar do barro. Depois de ter escolhido o barro, o oleiro segue a fazer, amados, a sua obra e começa agora a amassar o barro. Porque depois de ter selecionado o barro ainda contém as impurezas, sujeiras, pedaços de coisas velhas. Então o oleiro começa a jogar água para amassar a argila dura e amolecer ela. Começa a tirar as impurezas, começa a limpar com a água. Ou seja, ele foi lá na mata, escolheu o barro e trouxe para casa. Nesse momento ele vai o amassar do barro. Mas para quê? Para tirar os restos de impurezas que tem, a sujeira, os pedaços de coisas velhas. Então ele começa a amassar para tirar essas sujeiras. E com isso, jogando um pouco de água, porque aí vai amolecendo e vai ter como tirando as sujeiras, até deixar ele limpo, próprio, para fazer o molde do barro. Assim somos nós, como nós estamos na presença de Deus. Ele, o nosso Pai Celestial, Ele nos tirou do lamaçal. Ele depois teve o segundo processo de nos amassar, para tirar todas as impurezas, todos os pensamentos errados, todos os pecados. Não vou dizer que a gente não vai ser mais pecador, não é isso. Não é isso. Nós somos pecadores sim. Não existe 100% cristão. Não. Ninguém é perfeito. Somos todos imperfeitos, somos pecadores, mas nós podemos mudar em algumas coisas. Nós podemos melhorar cada vez mais como pessoa. Mas a partir do momento quando nós começamos a meditar na palavra, começamos a orar, começamos a buscar ao Senhor, sabemos que somos pessoas falhas, pecamos sim, toda hora, todo momento de nossas vidas, sim. Mas se nós reconhecemos que somos pecadores e pedimos o perdão ao Senhor, Ele vai nos perdoar. E com isso Deus vai jogando água para purificar. Mas que água é essa, irmão? A água da palavra de Deus. Essa água que purifica a nossa mente, nosso coração, nossos órgãos, nos coloca de pé, nos fortalece perante a Deus. A gente fica fortalecido. Nós começamos a sair de uma cadeia impura, imunda, e nós começamos a viver um novo momento, uma nova época, uma nova era em nossa vida. Sim. Mas quando nós começamos a aplicar a palavra de Deus, não é só simplesmente ler por ler. Não, é meditar, é viver mesmo. É vivenciar mesmo a palavra dentro de nossas vidas. É difícil? Mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. Quando a gente crê e quando a gente quer mudar, nada se torna difícil. É possível. Porque Deus ele está conosco a todo tempo. Ele nunca desabandona a gente. Nós que abandonamos Ele. Nós. Quando a partir do momento, quando começamos a pecar mais, pecar, nós vamos nos afastando de Deus. Terceiro passo é o molde do barro. Depois de ter escolhido, amados, o barro, depois de ter amassado, ter limpado o barro, começa o processo de moldura do barro. O barro agora é colocado sobre a roda, a qual vai girando, e o oleiro com as suas mãos começa a moldar o vaso. E o vaso começa, amados, a tomar uma forma, de dentro para fora. Porque o oleiro, primeiro ele trabalha dentro do vaso.
Primeiro Deus vai trabalhar dentro de você, amado, dentro de mim, dentro de todos nós. O Senhor vai moldando o seu interior, vai cuidando, amados, de você por dentro. E durante todo esse processo, o oleiro ainda continua jogando a água. Que água é essa? Água da palavra de Deus. Para ficar amolecido o barro, para ganhar forma. E está quase pronto. É a mesma coisa. Deus ele vai nos tira do lamaçal. Vai nos amassando. Vai nos limpando. E depois vamos passar pelo processo do molde do barro. Ou seja, vai nos moldando até nos tornar um vaso. Assim é Deus em nossas vidas. Ele vai tirando. Ele vai molhando com a palavra em nosso coração. A partir do momento que nós começamos a meditar, a aplicar Salmos capítulo 1. O salmista falou que meditava na palavra dia e noite. Porque muitas pessoas estão morrendo, amados, por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós tivermos intimidade com o Senhor, Ele vai nos limpando, Ele vai nos moldando, dia após dia. É contínuo, é contínuo. É todo momento, toda hora, todo segundo de nossas vidas, Ele vai trabalhando em nossas vidas, para que se torne um vaso limpo, vaso bonito, para que depois, no final de tudo, Ele derrama o azeite. Então chega, amados, o momento do teste do fogo. É o momento do vaso ser levado ao fogo. É ligado à temperatura máxima. E é colocado o vaso dentro. E quanto mais for alto a temperatura, mais o vaso fica resistente e firme. Esse fogo é para purificar o vaso das suas impurezas internas, para limpar, amados, o vaso de vez e tirar todo o mau cheiro do barro. O fogo a qual estou me referindo não é um fogo, amados, para machucar ou para ferir o vaso, mas sim um fogo para que vem para fortificar, que é o fogo do Espírito Santo de Deus. Quem entra na vida do homem e retira todo tipo de impurezas, então o vaso está pronto agora para ser usado. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, lá diz que eis que bate a porta e abro. Se a pessoa abrir, ele vai sentar e vai ceiar conosco. Assim é Deus. Ele sempre bate em nossos corações. E muitas das vezes a gente não quer abrir para ele poder entrar. Mas que quando nós abrimos nosso coração, a nossa porta da nossa casa, e chamamos Deus, vem, Ele vem entrar. E quando Ele entrar, Ele vai purificar, Ele vai operar maravilhas dentro de nós. Ele vai nos fortalecer. E quanto mais nós nos achegarmos a Ele, Ele vai nos achegar a nós. Tiago 4:8. Queridos e amados do Senhor, quanto mais nós tivermos intimidade com Deus, nós vamos estar longe do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos praticantes do mundo, das coisas que desagradam ao Senhor, né? E nós devemos sempre buscar a ajuda do alto, não a autoajuda, porque Deus está sempre ao nosso lado, sempre de braços abertos para nos ajudar, amados. Então, o vaso, né? O oleiro, ele vai, você pega o barro, separa o barro. Depois ele tem o amassado barro. Vai tirando as impurezas. Depois o terceiro é o molde. Vai moldando até o formato do vaso. Quando o vaso estiver legal, ele é levado ao fogo. Na altura máxima. Para quê? Para que esse vaso fique resistente e firme. Para que quando colocar algo, ele não venha se quebrar. Né? É a mesma coisa nós. Deus vai nos purificando a nossa mente, purificando o nosso coração, nos limpando de tudo. Depois, quando já estiver firme, né, Ele derrama o azeite. Por isso nós somos sempre levados ao fogo do Espírito Santo, para nos fortalecer e ficar um vaso bonito, para que lá na frente possamos receber o azeite
sobre nossas cabeças. No versículo 5, no versículo 6, lá diz que o Senhor vai finalizar dizendo a Jeremias que assim como o barro é na mão do oleiro, assim somos nós nas mãos de Deus. A verdade para ser aplicada aqui é que nós passamos na olaria de Jeová e o Senhor nos molda. Nos molda. Aleluia. Da madeira dele. Que tudo é como ele deseja. Não adianta, amados, intervir, porque somos barro nas mãos do Senhor, e o seu desejo é nos fazer um vaso novo. Se porventura nós quebrarmos, ele vai nos amassar, vai fazer todo o processo até se tornar um vaso novo, sem rachadura, sem trinca, sem nada, liso, bonito, né? Rígido, para que quando for derramar o azeite não venha se sair escorrendo por lá de fora, porque ele está trincado. Mas nesse caso não. Nesse caso ele quer sim um vaso, mas um vaso sem trinca, sem nada. Aleluias. Assim é o nosso Deus em nossas vidas, queridos. Aleluias. Glórias a Deus. Que nós possamos deixar ser moldado por Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias de madrugada, vamos buscar ao Senhor em oração. E aonde você estiver durante o dia também, ficar em espírito de oração. Por quê? Porque o nosso árduo inimigo, ele fica como um leão que ruge, esperando a sua presa para poder devorar. Então nós viemos a orar e vigiar. Orar sempre, vigiar sempre. Orar sem cessar, todos os dias de nossas vidas, e buscar cada vez mais ser pessoas melhores. Porque quando você tem uma intimidade com Deus, gera dentro de nós um fortalecimento. E só acontece essa intimidade quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, a conhecer a pessoa de Deus. Ter esse desejo de todos os dias meditar na palavra, ter um encontro verdadeiro com Deus, todos os dias. Aleluias. Glórias a Deus. Para terminar, aleluia. A utilidade do vaso, amados. O vaso é feito para uma finalidade. É na olaria de Jeová que o vaso é para ser cheio de azeite e que simboliza a presença do Espírito Santo. É isso. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos autoridade, em nome de Jesus, para fazer a obra dele, para pregar o Evangelho, porque é isso que requer de nós, é fazer o ID do Senhor. Então que nós venhamos a fazer sim, sair da parede, sair da igreja de 4 paredes e ir para as ruas, falar com essas pessoas que estão caídas, essas pessoas que estão sendo discriminadas pela sociedade por causa do seu modo de vida, por causa dos seus problemas, mas que nós venhamos a ser portador das palavras de Deus. Não simplesmente juiz. Juiz não cabe a gente. Não cabe a gente a julgar, cabe a gente a ajudar. Por isso que nós somos proclamadores da preciosa semente, proclamadores do reino de Deus, proclamadores das boas novas. Porque Deus ele nos confiou isso, para que nós venhamos a ser luz no mundo e sol dessa terra. Que por onde nós passarmos, nós venhamos a clarear, ser luz, ser bênçãos. Quando nós vemos alguém precisando de ajuda, a gente vai ajudar com um abraço, com uma palavra. Queridos e amados do Senhor, Jesus está voltando, está a portas. Ainda a porta da graça está aberta. Então você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, volta. Esse mundo não oferece nada. Pode oferecer coisas lindas, maravilhosas, sim, mas quando nós abrimos nossos olhos espirituais, a gente vê que não é nada disso. Mas Deus não. Deus tem algo maravilhoso para mim, para você, para todos nós. Creia nisso, em nome de Jesus. Porque antes, amados, nós éramos órfãos. Mas agora somos filho do Deus vivo. Pois o Espírito de Deus testifica
com o nosso espírito. Nós éramos órfãos. Agora nós temos um Pai. Um Pai que me ama, que te ama e que nos ama. E o Espírito dele testifica com o nosso espírito. Então vamos nos achegar cada vez mais ao Senhor. Que Deus possa falar mais e mais aos vossos corações. Tenham um ótimo e maravilhoso dia na presença de Deus. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor. Amém.